Seguinte, a hepatite A é uma doença transmitida por um vírus. Sim. Que está no nosso meio. Ele é transmitido de qual forma? Pessoas infectadas eliminam esse vírus pelas fezes e esse vírus se dissipa em nosso meio. Então, alimentos contaminados, maus práticas de higiene. Então, toma o nosso organismo pela boca e dissemina e vai se localizar no fígado, que é o principal sítio de agressão desse vírus no nosso organismo. Sim. Tem algum alimento específico que é mais propício a essa contaminação? Principalmente alimentos mal cozidos e alimentos crus. Sim. Você fica mais suscetível à infecção pelo vírus da hepatite A. Às vezes a pessoa também, né, questão muito às vezes de comer na rua, alimentação não cuidado, pode, né, propiciar ter essa doença. Exatamente. E lembrando que nós estamos numa época agora de férias, as pessoas viajam, ficam um pouco mais desligadas com relação a onde vai se alimentar. Deve ter sempre esse cuidado. Além de higiene básica, saber aonde está comendo, porque realmente guarda relação direta com a higiene para se contagiar com essa doença. Talvez a deficiência no saneamento básico também pode ter aumentado? Com certeza, tanto é que alguns números até mais recentes mostram o maior índice de hepatite A em locais do nosso Brasil, em quais condições socioeconômicas são menos favorecidas, aumentando o número de casos nessas regiões. E tem mais, por exemplo, crianças, jovens, adultos, tem uma idade mais comum? Olha só, felizmente, desde 2014, a vacina da hepatite A entrou no nosso calendário vacinal. Sim. Então, isso cursou com uma proteção importante para as crianças. Então, hoje, cada vez mais, vê-se um número menor de casos nessa população de crianças. Sim. Então, mudando um pouquinho o perfil dessa incidência hoje mais em adultos. Então, por exemplo, assim, pode ter muito essa questão, então, nos adultos, né? Pode, exatamente. Hoje a gente tem visto números maiores na população adulta em relação às crianças, principalmente por esses meios, essa questão vacinal que reduziu bastante os casos nessa... Sim. Então, vamos ler lá alguns dados. A hepatite A é mais frequente em homens do que em mulheres. Em 2017, por exemplo, dos casos notificados, 73,3% foram no sexo masculino e 26,7% em sexo feminino. Foi um dado do Ministério da Saúde, né? Isso, mudou um pouco esse perfil, principalmente relacionado a algumas práticas sexuais desprotegidas. Então, mudou-se um pouco o perfil, acometendo nos últimos anos a população masculina em relação à população feminina. Olha para você ver, às vezes a pessoa não tem, né, não sabe, né, não está ciente desse dado, então pode ser muito nos homens. Exatamente, principalmente atualmente os estudos mostraram a relação maior nos homens por algumas práticas sexuais desprotegidas. Sim. Olha para você ver. Outro dado, em 2017, as maiores taxas de hepatite A ocorreram em indivíduos de 20 a 39 anos. É isso que até nós começamos a conversar. A vacina que está disponível para a gente desde 2014 fez uma proteção nesse público mais jovem. Então, as crianças estão sendo mais protegidas hoje, sendo que ela é indicada principalmente a partir de crianças de 15 meses de idade e alguns adultos com algumas doenças do fígado prévia, você consegue vaciná-los. Então, isso mudou um pouco o perfil da epidemiologia da hepatite A em nosso meio. Olha que bacana. O outro caso, o número de casos de hepatite A é maior em regiões Nordeste e Norte do Brasil. Exatamente. São regiões menos favorecidas do nosso Brasil, condições um pouco mais precárias de saneamento básico, por ser um vírus de transmissão que nós denominamos fecal-oral, isso favorece uma maior incidência desses casos em regiões como Norte e Nordeste. Nossa, é o cuidado, né, gente? Tem que ter muito cuidado. Muito. O próximo constatou-se um aumento da hepatite A entre homens de 20 a 39 anos da região Sudeste relacionado à transmissão sexual. É o que você citou, né? Exatamente. Reforço mais uma vez a importância de práticas sexuais protegidas. Prevenção, né? Prevenção. Além das doenças sexualmente transmissíveis, que se você se resguarda delas, mais uma doença do nosso meio seria a hepatite A. Sim. Prevenível. Sim, então toma esse cuidado. E agora vamos falar um pouco então sobre a questão dos sintomas, não é isso? Certo. Vamos lá pro verde? Claro. Aqui a gente tem o corpo humano, né? E a gente vai falar um pouco sobre os sintomas que o pessoal de casa tem muita dúvida, né? Então, primeiro, por exemplo, aqui, pele e olhos amarelos. Amarelo. Isso é um quadro um pouco mais evolutivo da doença. Com o passar da doença, pode surgir que o paciente pode cursar com o que nós chamamos de
o amarelamento da pele e dos olhos, que na nossa prática nós chamamos de icterícia. Sim. Vou deixar aqui embaixo, aqui. Só. Aquele amarelado mesmo no olho. No olho, que chama, no popular chamado amarelão. Outro dado aqui que a gente tem, né? Outro sintoma. Isso. Urina escurecida. Como a evolução da doença, exatamente, assim como a pele e os olhos ficam amarelados, existe esse risco da urina também escurecer, que é o que nós chamamos a colúria. Sim. Então a pessoa ficar de olho também, né? Exatamente, qualquer alteração da urina. Febre. Febre. Que às vezes é muito comum também, a pessoa, não tem nada. Importância de saber, né? Exatamente. A hepatite A é transmitida por um vírus. Então, o quadro inicial vai ser semelhante a uma virose. Então, uma das manifestações é a nossa velha conhecida febre. Às vezes a febre ali persiste, vai ficando, né? Exatamente. Outro sintoma, dor abdominal. Exatamente. O fígado, todos de sabedoria da maioria das pessoas, que fica na região abdominal, que é esse órgão nosso aqui. Por ele estar inflamado, pode cursar com o quê? Com aumento dele e a dor abdominal nessa região superior do abdômen. Vou colocar aqui. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.